de História e nós iremos falar sobre a cultura indígena. Essa aula é referente ao dia 24/6/2020. Nós vamos iniciar falando da organização indígena. Os índios brasileiros vivem em tribos em que se dividem as aldeias ou tabas. Nós temos a primeira ilustração que mostra uma aldeia. A aldeia é o local onde os índios habitam e ela é composta pelas ocas, que são as moradias dos índios. A segunda ilustração nos mostra a tribo. A tribo é composta pelos índios. No nosso país, por exemplo, no Brasil, existem várias tribos em todo o nosso território brasileiro. Nas aldeias existem dois líderes, o chefe da aldeia e o pajé. Então, existe o chefe da aldeia e o pajé. Nós vamos falar sobre o chefe da aldeia. O chefe da aldeia, em geral, é um homem justo e bom, sempre escolhido entre os mais velhos da tribo. Então, o chefe da aldeia, ele é escolhido entre os mais velhos, que habitam nessa tribo. Para que possa liderar a tribo, ele precisa ser um homem bom e justo. Agora vamos falar sobre o pajé ou xamã. O pajé ou xamã é o líder espiritual da tribo. Ele é escolhido pela comunidade para a função sacerdotal. O pajé ou xamã, ele precisa apresentar e dominar alguns poderes. Os pajés ou xamãs apresentam poderes mágicos, poderes de curas, poderes de adivinhações. Por eles conterem esses poderes, o pajé ou xamã é o responsável pela vida espiritual de todos na tribo e também pela cura de diversas doenças, tá? Então, os pajés, eles precisam apresentar esses poderes, poderes mágicos, poderes de curas e poderes de adivinhações. Vamos falar um pouquinho sobre a religiosidade nas tribos indígenas. A religiosidade nas tribos está muitas vezes ligada à musicalidade, pois a música indígena faz parte do universo religioso e mágico. Então, toda vez que há uma festa religiosa nas tribos indígenas, geralmente a música está envolvida nisso. Então, quando eles vão realizar um culto, um ritual de cura ou algum tipo de magia, geralmente a música vai estar envolvida nesses rituais religiosos. Vamos falar um pouquinho sobre a dança e a música. A dança e a música são utilizadas tanto em cerimônias religiosas quanto para o lazer. Cada povo possui danças e instrumentos particulares. Então, os indígenas, eles utilizam a dança e a música não somente para as cerimônias religiosas, não somente para os casamentos, para os cultos, mas eles utilizam a música para quando eles querem se divertir. E cada povo possui danças e instrumentos particulares. Então, cada povo tem uma dança específica e um instrumento ou instrumentos específicos que eles utilizam nesses momentos de festejo. Agora, nós vamos relembrar um pouquinho sobre a divisão dos trabalhos nas tribos, tá? Nós vamos iniciar falando sobre o trabalho dos homens. Então, o trabalho dos homens é caçar, pescar, construir ocas, derrubar árvores e cuidar do fogo. Então, esses são os trabalhos realizados pelos homens dentro da aldeia, dentro da tribo. Agora, o trabalho das mulheres. As mulheres têm como trabalho plantar, coletar, preparar os alimentos, cuidar dos filhos, confeccionar cestos e confeccionar artefatos de cerâmicas. Então, esses são os trabalhos realizados pelas mulheres dentro das tribos indígenas. Enfim, é possível perceber que toda a cultura indígena está baseada na coletividade, ou seja, tudo que há na tribo, na aldeia, é compartilhado por todos os índios. Nada é individual, tudo é coletivo, tudo é compartilhado. Eles compartilham tudo que eles têm com os outros. Por fim, nós vamos para as atividades de vocês.
Essa atividade ela se encontra na página 23 do livro de História de vocês. Então, nós temos a primeira questão que diz assim, complete corretamente os espaços abaixo. Então, os espaços abaixo, vocês têm 6 letrinhas aqui, tem a letra A, B, C, D, E e F, tá? Para completar. Para vocês conseguirem completar essas frases, vocês vão ler do primeiro ao quarto parágrafo da página 22, essa página que está aparecendo na tela, tá? Para que vocês consigam responder e completar a primeira questão. Na segunda questão diz assim, que bons exemplos podemos perceber no chefe da aldeia indígena? Então, eu falei que os chefes indígenas eles tinham que apresentar 2 características. Então, você vai escrever quais são essas 2 características. Vou dar um exemplo. A primeira eu disse que ele teria que ser um homem justo. Então, você vai lembrar aí a outra. Terceira questão diz assim, na casa dos indígenas, as atividades são divididas entre o homem e a mulher. Como é realizada na sua casa? Então, você vai falar, relatar se na sua casa há divisão de trabalho, ou se não há, se só quem faz o trabalho na sua casa é sua mãe, ou se é só o seu pai, tá? Quarta questão. Diz assim, escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Então, nós temos a letra A, que diz assim, quem são os xamãs ou pajés? Você vai dizer quem são essas pessoas, quem são os xamãs ou os pajés. Letra B, quais os poderes que os xamãs ou pajés podem apresentar? Eu citei 3 poderes que os pajés podem apresentar, então você vai escrever eles, tá? Letra C, pelo que o pajé ou xamã é responsável. Qual é a responsabilidade do pajé ou xamã na tribo? Você vai escrever. D, em que toda a cultura indígena está baseada. Então, eu falei um pouquinho sobre isso, que na cultura indígena, eles não são individualistas, eles têm o hábito de compartilhar tudo que eles têm, tá? Então, eles dividem aquilo que eles têm uns com os outros. Letra E, a religiosidade nas tribos está ligada a quê? Então, eu falei também um pouquinho sobre isso, que a religiosidade na tribo indígena ela está muito ligada a outra coisa. Então, você também pode se utilizar da página 22 do seu livro para que você possa realizar essas atividades, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero ter ajudado e até a próxima.